Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu fico a pensar nesses irmãos que pregam otimismo e pensamento positivo, pensando em estar pregando o que Deus quer, do que Deus se agrada. Pensamento positivo, pregar otimismo, não é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus parte do pressuposto de um realismo. Deus não se engana, Ele não pinta a pílula de cor-de-rosa. Deus não enfeita a realidade para fingir que tudo está bem quando as coisas estão mal. Deus não é assim. A pregação do Evangelho parte de um princípio, que é a realidade, a verdade. Todos são pecadores, você está arrasado, você está condenado, você é um pecador. Não é assim que as igrejas estão pregando hoje. Não, você é legal, você é mais importante, você é muito bom, vem aqui, vamos melhorar a vida, vai receber bênção de Deus, as coisas vão melhorar, nós vamos orar para as coisas melhorarem para você. Isso não é Evangelho. Isso é o contrário do Evangelho. Quando você passa a mão na cabeça do pecado, você está conformando a pessoa com o pecado. O pecado tem que ser denunciado para que a pessoa possa ter a oportunidade de se arrepender. Os juízos de Deus sobre o Brasil têm que ser falados, mas a maioria dos pastores não fala. Eles, mesmo sabendo, eles têm medo, receio, não querem desagradar a plateia, não querem espantar ninguém. Então eles não falam o que Deus manda. E o Senhor diz: ai daqueles profetas que profetizam paz, quando o Senhor não está dizendo isto. Ai desses que falam em nome do Senhor. Você já ouviu isso? É o que mais tem pelas igrejas. Eu profetizo vitória para você, só vitória, meu irmão, só bênção, olha aí. Isso não é de Deus. Isso não é a verdade, não é bíblico. A mensagem de Deus parte do pressuposto da verdade. A luz mostra a verdade. Deus tem solução para tudo, mas não pode esconder a verdade. Tem que mostrar a realidade. Não adianta esconder a ferida fingindo que não tem problema. Tem. A saúde está abalada, tem uma ferida, tem um problema. Não adianta fingir que não tem. Não vai melhorar o pensamento positivo. Você tem que partir do pressuposto da verdade. Há uma ferida, tem que ser limpa, tratada, realçada e aplicado o remédio apropriado. O Evangelho é remédio para a situação calamitosa do pecado que precisa ser denunciada. Tem muito pastor pregando só as rosas, às vezes não pregam os espinhos que acompanham as rosas também, nas roseiras. Isso precisa ser falado. Há uma ideia de que as pessoas nas igrejas vão estar bem. E às vezes é exatamente dentro de uma igreja que você vai estar mal. Porque se é uma igreja que prega pensamento positivismo, otimismo, todo mundo rindo, claro que é só ali. Todo mundo rindo, abraça o irmão, cumprimenta, louva, bate palma aí, alegra, irmão, olha que coisa gostosa, você é melhor que tudo, você é mais importante que tudo. Tem gente que está ali que está pensando, eu acho que eu estou fora do meu lugar, porque eu não sou isso tudo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo vitorioso, só eu que estou na minha luta, no meu problema, mas ele não sabe que a maioria está fazendo aquilo forçada, empurrada por um manipulador de auditório. Na verdade, a verdade não é aquilo. As pessoas estão sendo levadas, não é só você não. É muita gente que está dessa maneira. E, claro, se você está numa igreja assim, vai estar para pior. Deus diz em vários profetas no Antigo Testamento o seguinte: era melhor que vocês fechassem as portas do templo de vez, do que ficar fazendo isso daí, tapando o sol com a peneira, encobrindo as feridas, passando a mão na cabeça do pecado. Era 1000 vezes melhor que vocês nem fizessem culto, nem fizessem reunião. Há pessoas que acham que estão protegidas na igreja, vão buscar a oração poderosa. Isso é um engano, que tem alguém que tem oração poderosa. Não tem oração
que mude a verdade a respeito do pecado. A oração pode ser mais maravilhosa. O pecado é pecado. E enquanto não for tratado, não tem oração poderosa nenhuma que muda a realidade. Se não houver arrependimento, o sangue de Jesus não vai ser válido para aquela pessoa. Não adianta oração poderosa para uma pessoa rebelde em pecado. É sobre isso que eu quero falar e mostrando aqui a realidade no meio do povo de Israel, na época dos juízes, que está relatado em 1 Samuel, no capítulo 4. O sumo sacerdote, Eli, passava a mão na cabeça do pecado do povo, inclusive a começar do pecado de seus 2 filhos, Ofni e Finéias. O povo estava desiludido com a religião. O povo estava conformado com o pecado. Os sacerdotes praticavam pecado assintosamente e o sumo sacerdote Eli, já velho, não podia fazer nada, assistia tudo aquilo. Deus deu algumas oportunidades e esperou Samuel crescer. Quando Samuel já estava um jovenzinho, Deus falou que iria agir para botar as coisas nos lugares. O problema do meio evangélico no Brasil não é de número maior de pessoas, mais campanha, mais evangelização, mais pregação, mais trabalho. É questão de conserto, de pecado, arrependimento, que não está havendo nas igrejas. Não adianta orar pela seca no Nordeste, você pedir pela insegurança ou orar a favor da situação do povo nessa insegurança do Rio de Janeiro. Não adianta você orar contra as enfermidades e a situação da febre amarela. Não adianta você orar se não houver um arrependimento de atitude, um quebrantamento diante de Deus. E é o que Deus está esperando. Mas isto não é novo. Naquela época, o povo de Israel estava tão metido em pecado que Deus não viu outra solução. Esperou alguns anos de oportunidade enquanto Samuel crescia e desencadeou os acontecimentos. Você tem dúvida disso, de que é Deus quem dirige a história? Ele moveu os filisteus, que até hoje são os palestinos, os descendentes deles, os palestinos, na faixa de Gaza. Os filisteus, arqui-inimigos de Israel, vieram para cima de Israel com toda a vontade. O povo de Israel ficou apavorado, reuniu os homens para lutar e, como eles estavam inseguros, disseram: olha, vamos pedir a Deus a bênção. Mas não adiantou a bênção, porque eles foram derrotados na batalha. A bênção dos sacerdotes não adiantou e o povo foi derrotado. Existem muitas bênçãos e abençoadores nas igrejas que não estão resultando em nada, porque Deus não assina uma bênção de graça, uma bênção sem fundamento, sem razão. Se não houver arrependimento, não há perdão e Deus não vai abençoar essa gente. Deus vai suprir por misericórdia certas necessidades, mas não vai haver a bênção de Deus enquanto houver rebeldia. São duas coisas que Deus não aceita: pecado e rebeldia. São coisas diferentes. O pecado são atos específicos que ofendem a Deus e precisa haver um arrependimento e confissão para cada pecado feito. Arrepender-se e confessar o pecado para cada pecado. A desobediência, a rebeldia, obstinação é uma questão de atitude. E então a pessoa precisa mudar a atitude, decidir mudar. Mesmo que não tenha força, deve decidir mudar aquela atitude. E enquanto não mudar a atitude, você não estará agradando a Deus. E na continuação, em 1 Samuel, no capítulo 4, o povo que tinha sido derrotado naquele primeiro dia se reagrupou e partiu para continuar a guerra no dia seguinte. Antes, porém,
tomou uma decisão. Nós precisamos da bênção de Deus nessa batalha, então vamos trazer a arca de Siló. E mandaram trazer a arca da aliança de Siló. E sabe quem veio acompanhando a arca? Os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, os que estavam mais metidos em pecado em Israel. Eles, filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes. Por isto, trouxeram a arca de Deus. Quando a arca chegou, o povo de Israel, que estava acampado para a guerra, desabafou, rompeu em grandes brados e alegria tomou conta deles. Eles disseram, não, agora sim, Deus está conosco, a vitória está garantida, porque a arca da aliança está aqui. A vitória está garantida. E foi o que aconteceu, eles ficaram muito alegres. Tem gente que está assim também, olha, aquele pregador da televisão que faz milagres e maravilhas, eu vou lá na concentração dele, eu sei que eu vou ser curada. Vai, a maioria vai voltar envergonhada, porque não vai ser curada. Não é questão do pregador, é questão de você e Deus. Se a causa do problema não for sanada, a consequência não vai ser resolvida. Não vai ter milagre se você não abrir o coração e quiser se consertar com Deus. Vai depender de uma atitude sua. Aquele povo de Israel ficou feliz. Todos continuavam em pecado e rebeldia contra Deus, mas achavam que a Arca da Aliança seria um talismã que iria resolver tudo. É Deus no nosso meio, a vitória está garantida. Na igreja reuniu muita gente, agora a vitória está garantida. Coisa nenhuma. Olha o que aconteceu. Os filisteus ouviram aquele grito, aquele barulhão todo de alegria do povo de Israel e eles tiveram uma reação. Olhem, a situação está pesada agora. Os deuses vieram ao arraial de Israel. Então nós vamos ter que redobrar a força nessa peleja. Filisteus, se animem. Agora a batalha vai ser mais pesada. Nós vamos ter que dobrar nossa força e vamos partir para cima daqueles israelitas. O que eles não sabiam é que Deus estava com eles. Os filisteus não sabiam que Deus estava com eles. Mas eles não eram inimigos do povo de Israel? Sim, mas mais inimigos de Deus eram os israelitas, por causa do pecado. Os filisteus não eram israelitas, mas Deus estava com eles. Deus queria usá-los para uma disciplina com o seu povo. Anote aí, no Brasil de hoje, muitos crentes vão ficar desempregados, muitos vão pegar dengue, chikungunya, febre amarela, muitos crentes vão ser assaltados, muitos crentes vão ser acidentados, muitos vão morrer de doenças várias, muitos vão ficar enfermos, muitos desempregados, muitos em crise financeira. É o aperto de Deus para despertar o seu povo. O que aconteceu naquela época, uma derrota fragorosa, terrível, vai acontecer como já está acontecendo muitos crentes em nossos dias. E não tem arca da aliança nenhuma que vai resolver, não tem oração poderosa, não tem milagre, não tem água benzida, água de Jerusalém, não tem sal grosso que vai resolver, não tem fitinha nisso, não tem caneta mágica, não tem nada disso que vai resolver, não tem nenhuma oração poderosa, nenhuma arca da aliança que vai resolver se a pessoa não se consertar com Deus. A solução é tão simples, mas envolve consequências. Cada um de nós tem que se arrepender completamente diante de Deus, de seus pecados e de sua atitude de rebeldia. A atitude de rebeldia inclui a insubmissão. Crentes avulsos que não querem se submeter a ninguém, não querem ter compromisso nenhum, querem andar de qualquer jeito, querem andar no mundo, se servindo das coisas do mundo, mas trazem a arca de Deus e querem a bênção de Deus. Vão ser fragorosamente derrotados. E o resultado, aquele mensageiro levou a mensagem para o sacerdote Eli. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: Israel fugiu de diante dos filisteus. Estou lendo textos de 1 Samuel 4.
Israel fugiu diante dos inimigos filisteus, houve um grande morticínio entre o povo, não tinham contado o número de mortos ainda, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. E a seguir, a própria localidade, Siló, onde estava a arca, foi totalmente destruída e o tabernáculo queimado. Tudo aquilo por causa da atitude de rebeldia e desobediência. A arca não resolveu nada, foi tomada. Para Deus não faz diferença nenhuma, porque Deus pode usar a arca onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E lá no meio dos filisteus, Deus fez uma obra tremenda. Mas em Israel, a derrota foi total. Meu irmão, muitos crentes no Brasil vão ser derrotados terrivelmente. Igrejas inteiras que já estão fechando, pastores suicidando, e isso vai acontecer e vai continuar acontecendo, porque não é questão de arca, é questão de atitude de conserto, porque o sangue de Jesus já foi derramado, mas tem que haver conserto na presença dele. Atitude rebelde de crente, Deus vai punir e castigar nesse Brasil de crise de hoje, independente de arca de aliança, sal grosso, ou seja lá o trabalho que for, a oração poderosa que for, é Deus quem está agindo e Ele quer que você se arrependa, meu irmão. Conserte a sua vida, o caminho é este, não tem talismã nenhum, não tem objeto abençoado nenhum que vai resolver. É o seu coração sincero, arrependido e se consertando diante de Deus. É isso que vai mudar o seu quadro, a sua situação e a situação para a sua família também.